Boa noite, meninas. Deus abençoe cada uma de nós. Estamos dando continuidade na nossa meditação. Estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 28, um capítulo muito conhecido, especialmente pelas bênçãos de Deus a respeito da obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. E é muito comum que nós estudemos, ou pelo menos já tenhamos ouvido falar desses versos, né? Dessas palavras a respeito das bênçãos que alcançam aquele que obedece. Mas vamos ver também que o próprio Deus determina uma série de maldições que vêm da própria mão dele para aqueles que desobedecem. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver em Deus, ah, aparentemente, uma uma pessoa que se ira significativamente quando ele não tem as suas expectativas atendidas. Então, nós vamos ter momentos aqui onde podemos nos perguntar se o que estamos vendo nesse capítulo fala a respeito de um Deus irado ou de um pai decepcionado. Mas sem mais delongas, vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo para que essa noite seja perfeita. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos mais uma vez diante da Tua presença e, como sempre, nós te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor, meu Deus, hoje venha nos enriquecer. Nos acrescenta, meu Pai, com entendimento, com sabedoria, e não permita, Pai, que a gente, de alguma forma, venha desanimar na fé. Não permita, Espírito Santo, que a gente venha desfalecer. O que nós estamos prestes a estudar fala a respeito de um povo que muitas vezes retrocedeu no seu amor a Deus, na sua dedicação, na sua devoção ao seu Criador. Mas nós não queremos ser contados como essas pessoas. O que nós queremos, Deus, é aprender de Ti justamente para que a gente não precise passar por essas dificuldades, por essas experiências ruins. Então, fortalece a nossa fé, anima o nosso espírito e nos eleva a Deus, como temos pedido, à estatura de Cristo. Nos torna, meu Pai, cada vez mais perfeitas para Ti. Nós queremos alcançar a santificação. Então, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, falando conosco não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Nos acrescenta, Pai, não só em conteúdo, mas especialmente em crescimento espiritual. Assim nós entregamos essa noite em tuas santas mãos e desde já nós repreendemos todo mal e toda distração. Nada possa nos atrapalhar. Que o Senhor, meu Pai, venha nos dar as devidas condições para cada uma de nós, para que a gente não venha perder nada do que será semeado hoje em nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo? Então vamos lá. Deuteronômio 28, verso 1. Eu vou estar lendo aqui na King James e, vez por outra, a gente vai fazer comparação com outras versões, tá? E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Aqui de cara, a gente já vê uma primeira bênção sendo determinada sobre aquele que obedece. Será exaltado. Em particular, estamos falando de Israel, e obviamente isso pode ser estendido para cada um de nós, para o povo de Deus, como igreja nos dias de hoje, Israel, e nós individualmente. Podemos espiritualizar esse texto dessa forma. Mas o objetivo de Deus, sem sombra de dúvidas, era exaltar Israel. Por quê? Porque Israel merecia, porque era bonitinho? Não era só por isso. Primeiro, realmente, Deus amava Israel, mas especialmente porque Israel era para ser modelo
para todas as outras nações. Assim, obviamente, tinha que estar em uma posição de destaque. Todos aqueles que estão em uma posição de destaque, cedo ou tarde, vão acabar sendo uma referência para coisas ruins ou para coisas boas. Claro que Deus queria fazer de Israel uma referência de um ideal, o ideal de Deus, que fosse um povo santo, completamente separado, não do mundo necessariamente, mas separado do sistema do mundo, do sistema diabólico do mundo, das coisas que Satanás implanta nesse mundo. Então, Deus queria que Israel tivesse afastado dessas coisas e que mostrasse para as outras nações, sim, é possível viver longe das obras do diabo e viver em santidade para Cristo, ter comunhão com Deus. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos em frente a isso. Vamos em frente. Certinho? Então, primeira bênção já está logo aí no verso 1. E no verso 1 também já há uma condição. Para que isso aconteça, bom, algo previamente tem de acontecer antes. O que tem de acontecer antes? Não é da parte de Deus, é da parte do homem. Deus, ele já fez coisa pra caramba, inclusive a promessa. Para que a pessoa venha tomar posse da promessa, então tem que haver a obediência. Então, Deus fez a parte dele, a promessa, inclusive criando meios para o cumprimento da promessa. Entra o homem com a atitude de obedecer, e então vem a tomada de posse da promessa, vamos dizer assim. Se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, então essas coisas vão acontecer. E a primeira, você será uma nação exaltada sobre todas as outras. Quando falamos de Israel, entendemos muito bem como nação, né, o significado de nação. Mas se nós trazermos esse entendimento para nossa vida pessoal particular, a gente vai perceber que assim como Deus nos colocar em uma posição de destaque, não para a nossa própria exaltação e não porque a gente seja merecedor disso, mas especialmente para sermos modelos para outras pessoas. Nós, em primeiro momento, seremos modelo dentro de nossa casa, para a nossa família. Em seguida, em qualquer ambiente que a gente venha estar. E em seguida, também dentro da igreja. Em todos esses momentos, se nós temos essa comunhão com Deus e se estamos realmente submetidos à vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele espera que façamos, então Ele vai nos exaltar. E, óbvio, não para a nossa glória, mas para que possamos revelar a glória dele para outras pessoas. É a vontade de Deus. Eu vejo que eu conheço pessoas, elas são muito tímidas, não querem aparecer, ficam com vergonha. Isso é comum, porque as pessoas acham que o que elas vão mostrar é o que elas são. Mas quando a gente tem o entendimento de que somos vaso de honra de Deus, somos boca de Deus aqui na Terra, então nós temos de desenvolver a consciência de que quem vamos revelar é o próprio Deus. E se nós ficarmos intimidadas e com receios, com medos, com certeza a gente não vai conseguir transmitir para as demais pessoas, para quem Deus quer que a gente alcance, toda essa grandiosidade que Ele é. Podemos, ou melhor, pessoas tímidas podem ter algum nível de alcance? Claro que terão, mas alguém que está em destaque tem um nível de alcance muito maior. Quem nessa história vai provavelmente ganhar mais almas? Quem estiver mais exposto. Isso é claro. Eu acho que é uma matemática, inclusive, muito simples. Então, quando o próprio Deus, o Espírito Santo, ele fala na palavra que
os tímidos não herdarão o reino dos céus, eu acho que é uma coisa que a gente deve ponderar realmente. A gente deve pensar se nós devemos ficar retidos em nossa timidez, achando que a gente não vale nada, ou o que as pessoas vão pensar de mim, e se eu falar errado, e se eu falar algo que não devo, e se eu não tiver uma boa aparência, sei lá, e complexos que a pessoa pode desenvolver, enfim. Se a pessoa, o indivíduo, fica nessa posição, com baixa autoestima, se depreciando, realmente ela não vai permitir que o Espírito Santo a use da forma exponencial, da forma imensa que Deus gostaria que ela fosse usada. Então, vale muito a gente refletir a respeito disso. De cara, se você está obedecendo a Deus, Deus vai querer que você seja uma referência e, obviamente, você vai ser uma pessoa de notoriedade. Não, não precisa ser necessariamente presidente de um país, né? Um grande empresário de renome, mas aonde você estiver, você não pode ser tímido e você tem que deixar Deus te usar. E sim, essas pessoas sempre vão ter destaque. Lembra quando aqui em Deuteronômio ainda estávamos estudando sobre as estratégias de guerra de Deus? E uma das estratégias, inclusive, dentro da guerra, era que os capitães, eles separassem o povo que era covarde e medroso e tirava esse povo do meio do exército e mandava de volta para casa, porque eles iam atrapalhar o exército, iam diminuir o ânimo daqueles soldados, daqueles guerreiros. Era melhor não estar junto. Vale a reflexão, hein, pessoal? Não podemos ser tímidos, mas sim ousados na fé. E pode ter certeza, seremos exaltados, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Verso 2: E todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mais uma vez, ele impõe essa condição. Mais uma vez, cumprida essa condição, vocês entendem que não é a gente que corre atrás da bênção, a bênção que nos alcança. Ah, na King James, o Roman, que fez um estudo e colocou nessa Bíblia, ele chega a comentar, e eu nunca tinha pensado dessa forma, mas ele chega a comentar que a bênção toma posse de nós. Não é a gente que toma posse da bênção. É a bênção que se apossa de nós. Eu achei isso tão interessante. Nunca tinha pensado dessa forma. Normalmente o que a gente fala, né? Não, eu tomo posse da bênção. Não é a bênção que toma posse da gente. A bênção nos alcança e toma posse da gente. Independente da gente estar desejando ou querendo. É uma coisa que foge à nossa voluntariedade. É uma coisa que é totalmente dependente do controle de Deus. Tem coisas que todas nós aqui temos desejos, projetos. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas sonhos. Todo mundo tem. E às vezes a gente coloca isso diante de Deus, correto? Oh, Deus, eu gostaria assim, assim, assim. Mas se você só tiver na obediência, isso já é suficiente. Cara, isso é muito forte. Isso já é suficiente para a bênção tomar posse de você. Que bênção! Ele agora vai descrever quais são, né? Vamos lá. E todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. E agora ele vai definir melhor quais são essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Qual a diferença entre o campo e a cidade? Normalmente, o estilo de vida e, pretensamente, a forma de você trabalhar, de você se relacionar com as pessoas. Em todos os sentidos, você vai ser abençoado. Se você ara a terra ou se você trabalha numa loja, tanto faz. Você vai ser abençoado, né? Se você
vive do campo, ou se você vive dos recursos urbanos, tá tudo certo. As bênçãos te alcançarão e tomarão posse de ti. Bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Então, quando eu vejo isso aqui, ele falando do fruto do ventre, né, do corpo dos animais, claramente a gente está vendo aqui um crescimento numérico. Se no primeiro momento a gente percebe a bênção na cidade, no campo, apontando para a proteção de Deus e a prosperidade de Deus, aqui a gente já vê um crescimento em número, também apontando para a prosperidade de Deus e a provisão de Deus. Nós não temos, por mais que queiramos, o devido domínio sobre, por exemplo, a gestação dos animais. Por mais que hoje a gente trabalhe com, como fala, quando bota um negocinho lá dentro do animal, Castração. lembra aí, povo lindo, abre o áudio aí, me lembra. Castração. Não, castração não. É quando injeta o embrião já formado dentro do animal, quando fazem seleção de raças. Meu Deus, a palavra da ponta da língua não sai. Inseminação. Ah, mas, enfim, tá, deixa lá. Quando eu não quiser. Inseminação. 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 Mesmo que o homem trabalhe com inseminação artificial, até o fato daquele animal gerar realmente foge do controle do ser humano. Se aquilo vai vingar, se aquilo vai dar certo, por mais que pareça que tenha boas chances, gente, a vida, ela provém de Deus. Está nas mãos de Deus se aquilo vai dar certo, se aquilo não vai dar certo. O que Deus está dizendo aqui é que vai dar certo. Você, como mãe, vai ser frutífera e toda a produtividade dos seus gados também será frutífera. Então, ali você vai ter, obviamente, uma família sendo formada de uma forma numerosa. Quanto mais numerosa a família, mais forte e poderosa ela é. E não estamos falando apenas de riqueza, estamos falando realmente de uma família estruturada, onde só pela estrutura dela, as pessoas têm medo de tocar. Olha, não mexe com fulano não, porque o pai é brabo, porque a mãe é braba, porque tem o irmão brabo, porque o primo é brabo, porque o tio é brabo. Sabe, a família, quando é bem estruturada, grande, isso indica, aponta para um poder que essa família desenvolve. Fora isso, fora essa estabilidade familiar, o que a gente vê aqui é o crescimento do rebanho. Isso também é provisão, obviamente que também tem a ver com prosperidade, crescimento financeiro. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Em algumas versões fala amassadeira. A ideia de um cesto, o cesto é para guardar coisas, né? O cesto é para colocar alimento, enfim. Bom, esse cesto, se é abençoado, nunca vai estar vazio. A amassadeira ou o armazém, uma loja, depende aí da versão, da tradução, tá? Aponta também para um meio de produção que também vai ter sucesso. A amassadeira em si é para fazer o pão, ok? Lá e faz o pão. Pois bem, nunca vai faltar material para que a amassadeira esteja funcionando. E se pensarmos realmente num armazém, aquilo ali vai prosperar, frutificar. A pessoa vai enriquecer com aquilo ali também. Então, a gente vê aqui falando sobre prosperidade. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres, apontando para a rotina do dia a dia. Se você sai de casa, você vai fazer qualquer coisa. Não, eu vou passear no parque, vou visitar a praia, vou ver um amigo meu.
vou trabalhar, vou estudar, vou na igreja, seja lá o que for, vai dar certo, vai ser abençoado. E a pessoa, se ela vai ser abençoada quando ela volta, então significa que deu tudo certo, ainda voltou com vida, né? Bendito será ao entrar e ao sair. Proteção. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e por sete fugirão de ti. Olha que coisa interessante. Quando um exército ele se propõe a ir para a guerra, ele junta uma multidão, porque isso mostra força e isso pode intimidar o seu oponente, né? Quando você vê um grupo muito grande, muito forte, todo mundo armado, aquela coisa toda, gritando os brados de guerra, enfim, aquilo intimida. E eles vão como um bloco. Quando ele fala aqui que por sete caminhos eles fugirão diante da presença de Israel, aponta para um desestruturamento desse exército. As forças deles, a união deles, tudo isso é quebrado. Eles ficam perturbados. Eles não conseguem nem sair por onde eles entraram, por sete caminhos. Eles fogem da presença de Deus. Isso é muito forte. Presença de Deus, no sentido de que Deus está com Israel. Deus está contigo, comigo. O inimigo pode até vir, mas ele fica tão baratinado, porque Deus está conosco, que ele foge por sete caminhos. Isso aqui é muito forte. Está falando também de proteção. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo. O Senhor vai dar ordem para a bênção. Entende que parece que a bênção ela tem vida própria e está completamente submetida à vontade de Deus? E ela é obediente a Deus. A bênção, ela é obediente a Deus. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Os celeiros eram justamente os galpões, os lugares onde eram acondicionados os alimentos que eram colhidos, né? A colheita. Então, o trigo, a cevada, ah, especialmente era para guardar os grãos. Então, os celeiros estarão sempre cheios. Quem está garantindo isso? É Deus. Não tem o que discutir. Isso aqui é lindo. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Que mais que você vai botar a sua mão? Por exemplo, se houvesse a colheita da vinha, né? Das uvas. Se houvesse a colheita da oliva, a azeitona, que vai dar óleo. Isso certamente não poderia, por exemplo, ser acondicionado em um celeiro, né? Existiam outros lugares onde isso aí deveria ser acondicionado. Por quê? Porque eles eram perecíveis, senão perdiam. O celeiro, em princípio, era para condicionar coisas que poderiam ser guardadas por um bom tempo. Os cereais, são passíveis disso. Mas uva, azeitonas, não. Então, seriam outros lugares. Mas não importa. Aonde você botar a sua mão, aonde Israel colocasse a mão, aquilo ali ia frutificar, ia prosperar, ia funcionar, ia dar certo. E te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. Mais uma vez, ele aponta para prosperidade. E ele garante que você será abençoado. Deus, ele está garantindo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Então, é certo que se ele disse que na terra que ele te deu, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. E o Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo. E todas nós aqui temos já muito bem definida a consciência do que significa ser santo, que é separado. E eu não gosto de falar apenas separado, porque você pode ser separado
para o diabo, para servir o diabo, para servir a Mamon, para servir a qualquer outra coisa. Mas eu gosto de falar santo como separado para Deus, separado para servir a Deus. Isso aqui implica em uma pureza espiritual, uma pureza moral, uma pureza ética. Não é só que Deus separou aquele povo, mas é que aquele povo ele tem uma conduta que transmite pureza, que transmite santidade. Então, o Senhor te estabelecerá. E não é que ele não tivesse já estabelecido Israel como seu povo santo, mas ele entende que Israel precisa se aperfeiçoar. Não é isso que a gente está vendo desde o capítulo 1? Moisés, em seu esforço para transformar esse povo neófito na fé em homens e mulheres de Deus. Então, o que ele fala é uma confirmação do pacto que Deus já tinha com Abraão. Deus já tinha feito um pacto com Abraão. Esse povo aqui é semente de Abraão, que tinha de ser abençoado também, porque Deus é fiel e não volta atrás naquilo que ele prometeu. Se esse povo aqui é um povo de Deus, separado para ele, o que Deus deseja é que esse povo entre nessa qualificação. O que que precisa? Bom, vocês têm que buscar a santidade. Vocês têm que desenvolver a santificação. Vocês têm que buscar a perfeição. E é isso. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou. Jurou para quem? Jurou lá atrás para Abraão. E renovou esse juramento com Jacó, renovou esse juramento depois aqui com o próprio Moisés, e por aí vai. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Vocês entendem que agora ele está falando de uma bênção que tem uma conotação um pouquinho diferente? Aqui é uma bênção espiritual. Ele está falando de salvação. Ele já falou de proteção, ele já falou de prosperidade, ele já falou de crescimento, de família. E agora ele está acrescentando aqui a salvação. Se parasse por aqui, já estava completo. Ele vai continuar, mas é meio que repetindo bênçãos. Não, ele não consegue variar tanto. Né? Eu acho isso interessante da gente observar. Mais uma vez, ele reforça que há uma condição para que isso aconteça. Há uma condição para a sua salvação. Guardar o mandamento do Senhor teu Deus, andar nos seus caminhos. Tem uma condição. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Eles estarão numa posição de destaque. E como eles serão uma referência para as outras nações saberão quem é o Deus de Israel. Não é isso aqui que está escrito? Todos os povos verão que és chamado pelo nome do Senhor. Quem é o Deus de Israel? O Senhor. Temerão a Israel por causa do Senhor. A importância de mantermos realmente a nossa relevância nos meios que nós convivemos, buscando sempre revelar a santidade de Deus. Nós manifestando uma conduta espiritual, uma conduta moral que transfira, que demonstre, que revele a santidade de Deus. Nós devemos ser essas pessoas. Quando as pessoas olham para homens e mulheres de Deus, essas pessoas temem. Tem gente que não gosta de se meter com homens e mulheres de Deus. Teve uma rainha que falou isso, né? Preferia enfrentar um exército do que um homem que ora de joelhos. Os sábios sabem reconhecer os valentes que eles têm que lutar e que eles podem lutar. Os sábios não entram nas guerras tolas, eles já entram perdidos.
Então, quem olha para um homem ou uma mulher de Deus, reconhece nele a presença de Deus, as pessoas normalmente não mexem com eles. Normalmente. Eles têm medo, não da pessoa, mas de quem está dentro da pessoa, de quem guarda essa pessoa. E aqui a gente observa que Deus está dedicando para Israel uma referência espiritual, uma relevância espiritual para todas as nações. E isso também deve ser considerada como uma bênção. E o Senhor te tornará abundante em bens. Bom, ele já falou disso, né? Já falou do cesto, já falou do celeiro, já falou do gado produtivo, já falou que a terra, o campo vai ser abençoado, vai frutificar. Ele já disse, mas ele vai e repete de novo. Parece que ele fica sem ter o que dizer, né? E o Senhor te tornará abundante em bens. E sim, e vai acabar que, com a devida prosperidade que você teve no campo ou na cidade, é óbvio que isso vai acabar virando posses. O carro, outro sítio, outra casa, sei, joias, sei, o que você acha que é importante, o bem que você julga ser relevante. Tá? Então, ele está dizendo: o Senhor te tornará abundante em bens, no fruto do teu ventre, filhos, no fruto dos teus animais, o gado continua crescendo. O fruto da terra, a terra continua produzindo. Na terra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais que te daria. Que terra é essa? Canaã. Né? Quando eles entrarem em Canaã. Rapaz, a vida está feita. Esses caras só tinham que obedecer. Israel foi muito cabeça dura, né? Não temos o direito de julgar. Às vezes nós somos cabeças duras também. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás emprestado. Aqui na King James ele fala assim: tu não pedirás nada emprestado, nem a xícara de farinha ao vizinho. Por quê? Porque é pecado, é proibido? Não, porque não vai haver essa necessidade. Você vai ter com tanta abundância, que você vai emprestar. Nós hoje temos um entendimento que vai além do emprestar. Tem coisas que a gente simplesmente dá. A gente já tem tanto. Não vai fazer falta. E é isso. Não vai fazer falta. Você não vai tomar emprestado. Não é porque é um pecado. É porque não vai fazer falta. Confia que Deus ele vai te prover. Não é necessário você pegar nada emprestado de ninguém. Tá? Então, a ideia de abrir o seu bom tesouro, os céus, ele está falando justamente que é necessário que a chuva caia para que haja toda essa sorte de bênçãos, especialmente para quem vive no campo. Sem água não tem plantação, sem plantação não tem como o gado sobreviver, sem o gado, sem ter o gado vivo, você já começa a entrar numa situação delicada. Você não vai ter nem o que comer, como aquilo que vem da terra, como também a carne, né? E o leite. Isso vai fazer falta. Então, sem chuva, a miséria é certa, a derrota é certa. Ele chama isso de bom tesouro. Ele vai abrir o bom tesouro dele. Ele está garantindo. O homem hoje tem domínio sobre os céus, tem domínio sobre a chuva, sobre a seca. O homem não tem esse domínio. Existem algumas situações em que, se houver nuvem, o homem vai lá e envia aviões para lançar um produto nas nuvens para que haja precipitação da chuva. Mas se não houver nuvem, o homem não tem o que fazer. Fica completamente na dependência de Deus. E o que está certo, não está errado. Isso é o que nós devemos fazer. Permanecer na dependência de Deus. Tudo que Deus está falando como bênçãos, não está falando de coisas que advêm de outros seres humanos. Tudo isso aqui vem do próprio Deus. Só precisava que ele confiasse. Só precisa que nós confiemos. Né? Então abrirá
do seu bom tesouro e céus para dar chuva à sua terra ao seu tempo. Não é chuva o tempo todo, é chuva no tempo certo. Quem já mexeu aí de alguma forma com planta sabe que se aguarde mais a planta, ela pode morrer. Se aguarde menos, também pode morrer. Tem que ser no tempo certo. Quem já plantou alguma coisa sabe que a chuva tem que acontecer no dia certo. Se acontecer antes, a semente não vinga. Se acontecer depois, pode estragar a plantação. Tem que ser no momento certo. Quem é que sabe o momento certo, gente? É Deus. E ele faz acontecer. O que que o homem faz depois que vê o momento certo que Deus propicia? O homem planta naquela época, porque naquela época Deus vai dar a chuva, porque Deus já botou as estações do ano. Lá em Gênesis, capítulo 1, Deus já determinou o dia de chover, o dia de fazer sol, está tudo nas mãos dele. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. Então, quando a gente entende aqui a obra das tuas mãos, é o trabalho. Sem chuva, para quem vive no campo, é complicado. Tem que ter a chuva para abençoar as obras das suas mãos. E emprestarás a muitas nações, e ele não falou que emprestaria a muita gente, a muitas nações. Caramba, se ele tem condição para emprestar dinheiro, velho, para emprestar para uma nação, quão rico e poderoso não seria Israel? Tem noção da grandiosidade dessa promessa? Ele não falou que vai emprestar a nação, vai emprestar nações. Isso aqui é demais. E tu não pedirás nada emprestado, porque não haverá necessidade. Mais uma promessa falando sobre prosperidade. E o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda. Isso aqui aponta para a autoridade. A cabeça é uma autoridade. Quando você toma uma decisão, você toma a decisão aqui, é na cabeça. Nossa cabeça é quem? É Cristo. A cabeça é o guia. A cauda é o que vem depois. E vai seguir o cabeça. O que que a cauda faz? Segue o cabeça. E o Senhor fará de ti a cabeça, e não a cauda. E só estarás em cima, não estarás debaixo. Se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus que te ordeno neste dia, para que os observes e os cumpras. Mais uma vez, ele ressalta a importância da observância, da obediência à sua lei, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, à sua palavra. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno neste dia, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Gente, nesse momento aqui que eu li isso, eu fiz uma reflexão. Lembra que quando começou lá pelos idos de 2018, aquela polarização aqui no nosso país, esquerda, direita, e aconteceu um inferno, e até hoje a gente está vivendo sequelas daquele período. E eu nem sei se essa zorra acaba tão cedo. Nós estamos hoje muito polarizados entre esquerda e direita. Mas quando eu li isso aqui, que se você toma um partido para a esquerda ou um partido para a direita, no sentido de uma direção para a esquerda, uma direção para a direita, você acaba seguindo outros deuses. E acaba que é isso que acontece. Nós começamos a idolatrar homens, acreditando que aquele homem da esquerda, ou aquele homem da direita, ou aqueles homens da esquerda, homens da direita, eles possam nos dar salvação. Eles possam nos ser propícios, eles possam nos ajudar. Já contei aqui uma vez esse caso, já deve ter uns 2 anos, um cliente chegou aqui lá no trabalho, e aí eu conversando com ele, pô, e aí? Ele está morando na Itália. O que que você acha, né? O que está ouvindo lá a respeito do Brasil, esquerda, direita? Ele
Nem me interessa. É mesmo? Interessa? Não, não me interessa. Eu não dependo deles. Eu dependo de Deus. Ou aquilo deu um tapa na minha cara. Falei, isso é certo. Não é que eu não tivesse essa consciência, mas a gente acaba se permitindo ser seduzidos por essas correntes ideológicas. E se a gente realmente não tiver o cuidado, o diabo é ladino, ele é sutil, né? Não é assim que está escrito lá em Efésios? As sutilezas do diabo, ele é sutil. E com essas sutilezas, ele pode acabar minando a nossa fé e nos afastando do que realmente Deus espera de nós, que é a confiança só nele. É o que o próprio Deus está falando até aqui, nesse capítulo que estamos estudando hoje. Tudo que ele disse que vai acontecer só depende dele. Bênção não depende de seres humanos. Minto. A dependência do ser humano é a obediência. Aconteceu a obediência, o resto é consequência. E essa consequência está no poder de Deus, no domínio de Deus. Não te desviarás de todas as palavras que te ordeno neste dia, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servir. E é isso aí. Isso aqui, para mim, foi um aprendizado muito bacana, viu? E vamos continuar, porque a partir daqui, as palavras já vão ficando um pouco duras. E o que a gente vai perceber é aquilo que eu falei há pouco, na introdução desse vídeo. Ah, estamos aqui vendo um Deus indignado, irado, revoltado, ou um pai decepcionado. Mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os teus mandamentos e os teus estatutos, que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Minha amiga, daqui até o final do capítulo é só maldição. E cada uma pior do que a outra. Ao ponto de chegar a extremos que ser humano nenhum deveria pensar. Mas Deus determinou. Fala, Fernanda. Tá falando, Fernanda? Não tá dando para te ouvir. Foi. É o fone. Agora foi. Ok. Foi o fone. Então, se eu falar besteira, me dê um desconto, porque eu não estou acompanhando vocês, tá bom? E você me jogou isso no colo agora de noite, então não deu, te avisei que não dava para fazer uma meditação de qualidade. Mas enfim, vamos lá. É, eu não meditei Deuteronômio, sobretudo 28, que é o mais abordado ao longo desses anos. Mas essa leitura, ela me deu, né, eu digo, o Espírito Santo me deu um outro olhar em cima desse texto. É, eu vi você começou agora esses primeiros versículos da segunda parte, né, que é os castigos pela desobediência, como a indignação de um pai, ou coisa semelhante. Mas eu diria que, como ele, né, já sabia tudo que viria, como eu não sei se essa indignação seria prévia ou seria de fato já o que de fato é uma previsão, mas eu não sei se é uma indignação prévia, mas algo que ele já sabia mesmo que ele iria sentir ou já sentia. Não sei especificar, não sei se você está me entendendo. Se ele já sentia por saber, por ter a ciência dos fatos que viriam, ou se já sabia que iria sentir. Enfim, não é disso que eu quero falar, não. Eu vi esse texto hoje como a renovação da aliança, porque até então é um divisor, né, na história do povo de Israel aí, que quando ele fez a aliança com Abraão lá em Gênesis,
que ele trouxe para Abraão a perspectiva dos fatos que viriam com as gerações, né? A escravidão, a libertação e tudo mais, ele fez promessas a Abraão e à sua descendência. Então, o povo vivia na escravidão à luz de uma fé sustentada nas histórias que eles ouviram do nome de Abraão e de sua descendência de Isaac e Jacó. Então, quando o Senhor retirou-os do Egito, né, e manifestou seu poder aos olhos de todos eles, eles puderam ver o poder de Deus ali. E é sabido que eles também não manifestaram fé genuína a ponto de que a grande maioria não entraram, né? De fato, não entraram na terra prometida. Então, eles não tinham essa fé que, né, também pelos condicionamentos da época da escravidão e tudo mais. Então, eu entendo que ali havia necessidade, sim, de uma renovação dessa aliança. E essa renovação, ela vem com as promessas do próprio Deus através de Moisés, num ponto em que a boa parte daquelas pessoas já tinham morrido, havia ali uma renovação de povo, de pessoas, de mentalidade, e era o momento dessa renovação. E a renovação da aliança ela se faz com promessas extraordinárias, que quando você falou da repetição, eu entendo que a repetição se refere às gerações futuras, né? A renovação das promessas e gerações futuras. E também essas promessas por si só, cada uma delas ela já é extraordinariamente maravilhosa porque ela reflete aliança e comunhão. Então, elas por si só, por isso que não tem necessidade de ser. se- eh, Quantas que você falou? 12 contra quantas maldições que você Rapaz, falou tem mais cedo? 50, 50. Então, não tem necessidade, porque cada uma dessas bênçãos, ela é tão extraordinariamente grandiosa em si, porque reflete a aliança, reflete a comunhão, que não tem necessidade. Quando há repetição, ela se refere às gerações futuras. Então, o que vem pela frente é o que o Senhor já sabe que vai acontecer, ele já está alertando. Porque depois disso virão vários outros livros, profetas e tudo mais, descrevendo o que está sendo dito aí. O que ele já está alertando que ele vai fazer mediante a desobediência. E lá na frente o povo vai proceder exatamente dessa forma. E em vários livros que a gente vê mais para frente, vê tudo isso aí acontecendo e essas consequências também acontecendo. Até, ó, eu parei lá pelos 50, tá? Só para, enfim. E lá pelos 50 a gente vê já passou pelo cerco, pela fome, por aquelas coisas todas, e chega ao ponto da guerra, né, do exílio, das nações do extremo. Então, é assim um divisor, né? O que era antes do Egito, as promessas até ali, a renovação da aliança. Olha, tem essa escolha aqui, ó. Vocês vão, vocês têm esses dois caminhos. É extraordinário, não tem palavras que descreva a, a, a beleza desse cuidado, desse amor de Deus para com aquele povo que até então era uma questão de palavra, de aliança, mas era uma questão de extremo amor, né, por aquele povo, independente do que ele foi até ali. É isso que a gente recebeu hoje também, né? É o que a gente recebe agora, independente de quem foi esse povo até aqui. Hoje eu te dou essa oportunidade de você escolher. Eu vou te dar tudo isso aqui e eu vou te dar ainda mais isso aqui em dor. E é claro que não é tudo para uma pessoa só. Digamos, o miserável lá que você fez. Um ser humano não ia aguentar isso tudo. Não é tudo em um ser humano só, eu entendo assim. Ninguém ia aguentar passar por tudo isso, morreria antes. Mas a variedade de, sabe, mazelas sobre a humanidade do povo, né? Porque esse povo é para ele ser referência, como você falou mais cedo, é para ele ser santo, é para ele ser separado, é para ele ser líder, é para ele prover, é para ele levar o nome de Deus. E esse levar o nome de Deus é a maior de todas as bênçãos. Então, enfim, se eu continuar aqui, eu vou deixa eu falar. É isso. Vamos em frente, vamos em frente. Mas é isso aí mesmo. O significado, inclusive, de Deuteronômio é repetição da lei. Porque
essa aliança, ela tinha que ser reavivada. Não é que não existia, existia. Mas ela tinha que ser reavivada para essa nova geração que está prestes a entrar em Canaã. Então, eles têm que ser preparados. Quando chegar em Canaã, eles não podem vacilar, porque eles vão tomar posse da promessa, entendeu? Então, eles não podem vacilar de jeito nenhum. Eles vão tomar posse da promessa e as bênçãos vão tomar posse deles. Bem legal. Então, vamos lá. Ah, mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. É garantia também. Como ele estava garantindo que as bênçãos alcançariam o obediente, ele está garantindo que as maldições vão também alcançar os desobedientes. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Ah, não estou dando certo aqui no campo, eu vou para a cidade para tentar a sorte. Chega lá, dá ruim. Vou sair da cidade, eu vou para o campo, que lá é melhor. Chega lá, não tem sucesso. Acabou. Porque o sucesso não está no nosso labor, no nosso trabalho, nas nossas atividades, na nossa sabedoria. O sucesso está em Deus nos abençoar. Tá? Nossa prosperidade vem de Deus. Malditos serão o teu texto, o seu cesto e o seu armazém ou amassadeira. Maldito será o fruto do teu ventre. Caramba, o que a gente tem visto de filhos com rebeldia contra os pais. Aqui a gente já vê uma família sendo destruída. A beleza que tinha alguns versos atrás, a gente está vendo já impactando na família. A vida financeira já está numa desgraça, né? Porque está amaldiçoado no campo, está amaldiçoado na cidade, está amaldiçoada o seu cesto, sua amassadeira, seu armazém, seus negócios, está amaldiçoado. A vida financeira já está entrando em declínio. E aí, acrescente, a família começa a ser desestruturada. E, bom, podemos entender esses filhos amaldiçoados como filhos rebeldes, como filhos que nascem com problemas, que a gente tem visto muito por aí. Podemos ver também como filhos que não nascem, acabam morrendo, abortos espontâneos, né? Então, a família, a geração seguinte, ela vai começar a perder força e talvez nem venha a existir. A ideia de Deus é que realmente esse povo venha a ser destruído, tá? Então, para que haja total destruição, eles têm que começar a diminuir em número. Então, a população já vai começar a diminuir. Maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o crescimento das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás tu ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti o Senhor, não é Satanás. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a aflição, a repreensão. Sobre tudo que puseres a tua mão para fazer, vai ser com esforço, vai ser com dificuldade. Você vai fazer muito para ganhar pouco. Você não vai ver o rendimento do suor que você derrama. Você não vai ver o fruto do seu trabalho. Vai ser maldição, aflição, repreensão em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que pereças rapidamente, por causa dessa maldade das tuas obras com que me deixaste. Aqui é que eu vejo a dor de Deus. Vocês me deixaram. Não é apenas desobedecer à lei, mas é abandonar a Deus, abandonar a Deus. E ele aqui, é nesse momento que eu fico com essa questão. Estamos vendo aqui um Deus revoltado, irado, indignado, um pai frustrado, decepcionado com os seus filhos. Seja lá como for, o negócio você está vendo que é pesado e não melhora, só piora. O Senhor fará com que a peste se agarre a ti,
Imagine peste como qualquer tipo de doença. Não aquela peste negra que teve na Europa na Idade Média. Não, não é a Covid, é qualquer coisa. Qualquer tipo de doença vai se apegar à pessoa e vai ficar lá. Entenda isso como qualquer tipo de enfermidade. O Senhor fará com que a peste se agarre a ti, até que ele tenha até que ele te tenha consumido da terra, a qual vais possuir. Então, você vai até passar o Jordão, Israel. Mas se você prevaricar, você vai morrer na terra que era para você tomar posse. Você vai morrer lá. O Senhor te ferirá, e aqui nessa versão fala tuberculose, mas em outras versões fala com a tísica e em outra versão ainda fala com a fraqueza. Então, seja lá qual for a enfermidade, é algo que vai tirar as forças da pessoa. O Senhor te ferirá com a tuberculose e com a febre e com a inflamação. Vou nem falar das outras coisas, mas só a febre. Quando a pessoa está num estado febril, ela fica abatida. Por mais que ela pense em alguma coisa para fazer, ela fica cansada. Ela não consegue sair da cama. Ela fica num estado de prostração. Isso só a febre. Se ela dura por horas, a pessoa fica debilitadíssima. E para se recuperar de uma febre pesada, isso pode levar alguns dias para o corpo se restabelecer. Porque quando o corpo aquece muito, ele começa a desnaturar, destruir algumas proteínas do organismo, alguns elementos do organismo são importantes para a saúde do ser humano. Aquilo é destruído por causa do aumento da temperatura. Mas vamos lá, ó. Te ferirá com a tuberculose, a tísica, a fraqueza, com a febre, com a inflamação e com o ardor intenso ou calor intenso. A gente pode imaginar isso, como ele está falando de saúde, como sendo algo no corpo, né? Mas parece que o texto está lidando já com a seca, um ambiente de sequidão. Um ardor intenso. Na minha versão, fala com espada e com golpes, apontando para a guerra. Mas nas outras versões, fala sobre seca, secura, crestamento, que é justamente a, a secura da vegetação. E com a ferrugem. Ferrugem não é o que entendemos hoje como ferrugem, né? O metal enferrujado. Não. Ferrugem é uma doença típica de plantas, de vegetação. A gente chama de pulgão. Então, tem bichinhos, né? Fungos que dão na vegetação, e aqui ele está chamando de ferrugem, que mancha, né, o aspecto da planta, mas aqui a gente percebe que ele está falando realmente da vegetação, do cultivo. Vai passar por seca e vai passar por praga na plantação. E te perseguirão até que pereças. Então, uma situação de guerra e também essas maldições perseguindo a pessoa até que ela morra, perecer, morrer, desaparecer, né? Então, ela vai morrer enferma, com fome e em meio à guerra. Um estado de calamidade, né? E os teus céus, que estão sobre a tua cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro, apontando para algo rígido, onde não há possibilidade de crescimento, ah, tanto sem cair chuvas, quanto sem haver o crescimento da erva. Mais uma vez, uma situação de calamidade, onde o próprio Deus decide que ele não vai abençoar esse povo. Não é Deus que dá a chuva? Não é Deus que faz a coisa crescer? Então ele está dizendo: eu decido não te abençoar. O Senhor fará que a chuva da tua terra seja pó e poeira. A chuva vai ser pó e poeira. Dos céus ela descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor fará
com que sejas ferido diante dos teus inimigos. Eu entendo aqui mais um estado de guerra, né? Um estado onde eles estão sendo atacados. Sairás por um caminho contra eles e fugirás por 7 caminhos perante eles. O oposto do que a gente viu a respeito das bênçãos, onde os inimigos iam vir fortes e iam sair destruídos, fugindo por 7 caminhos. Vai acontecer com o Israel. Eles vão tentar contra os inimigos e vão ser envergonhados. Vão fugir por 7 caminhos. Sairás por um caminho contra eles, fugirás por 7 caminhos perante eles, e serás removido a todos os reinos da terra, né? Vai ser levado para lá e para cá. Isso aqui, povo lindo, se cumpriu com alguns exílios, especialmente o exílio assírio, que a gente já estudou, inclusive, e também sobre o exílio babilônico. Isso aconteceu realmente. E o teu cadáver será alimento a todas as aves do ar. Nós entendemos que em todas as culturas o cuidado com o corpo de um morto sempre aponta para uma reverência ao morto, um respeito. Aqui não haverá respeito nenhum, não vai haver nenhuma consideração. O cabra vai morrer e não haverá como ser sepultado, ou onde ser sepultado, ou quem o sepulte. A situação será tão dramática que o corpo vai ficar exposto no campo, nas ruas, e as aves vão vir comer da sua carcaça, a carniça. E a todos os animais da terra, e nenhum homem os espantará. Não haverá quem vá lá enxotar, né, o animal. Então, a gente entende que todas as culturas têm o cuidado com o corpo, tá certo? O corpo do morto, né, o defunto. Todo mundo tem essa reverência. A pessoa morre e quer enterrar no melhor cemitério, no melhor lugar. Não vai fazer diferença nenhuma, mas fica querendo dar aquele último cuidado, né, uma última atenção para aquele que se foi. Enfim, aqui não vai ter esse tipo de privilégio. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Ele já falou que vai ter um monte de peste. Ele já falou que vai ter fraqueza, vai ter febre, vai ter inflamação. Olha mais doença aqui chegando. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Então, quando Israel estava lá cativo no Egito, o próprio Deus envia as pragas. No meio das pragas, tiveram as úlceras, lembra? Então, Israel foi poupado. Só quem ficou com as úlceras, com as feridas, foi justamente o Egito, os egípcios. E aqui ele está dizendo: olha, a maldição que eu joguei no teu inimigo, agora eu vou jogar sobre você. Por que que eu joguei a maldição sobre o teu inimigo? Porque o teu inimigo não me respeitava. O teu inimigo não me reconhecia como Deus. Então ele merecia ser castigado. Agora você está fazendo o papel do seu inimigo e se tornou meu inimigo. Então vou te tratar como eu tratei o meu inimigo. Dá para entender? O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito e com tumores, com sarna, com coceira, das quais não te poderás curar. O Senhor te ferirá com loucura e cegueira e espanto de coração. Ah, isso aqui, gente, eu achei pesado pra caramba. Mas tá vendo que só piora? Você, você, às vezes nós encontramos pessoas na rua que ficaram loucas. Fulano fala, pô, ela era perfeitinha. Ó, fulano perfeitinho. Depois de um tempo ficou assim, ficou maluco. Eu tenho dentro de mim que muitos desses malucos, pessoas que estão nos manicômios, muitos deles foram pessoas que erraram com Deus. Eu tenho dentro de mim esse conceito. E a gente está vendo que aqui na Bíblia, isso é realmente possível de acontecer. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira, e essa cegueira pode ser física e a própria cegueira espiritual. Deixa lá a pessoa vivendo suas próprias convicções. Deus ignora, deixa lá. E espanto de coração. Aqui
na outra versão, ele fala perturbação do espírito. A pessoa está perturbada. Todo mundo aqui já passou por uma situação como essa, perturbação do espírito. Nós já passamos. Às vezes estamos preocupados com alguma coisa, a gente não consegue nem se concentrar em outra, né? A gente vai para a igreja para ouvir a pregação, mas fica pensando na comida, na roupa, na casa, nas compras, no trabalho, e acaba não conseguindo focar naquilo que é mais importante naquele momento, que é a meditação, que é a adoração a Deus. E a pessoa fica perturbada em seu espírito. As coisas do mundo perturbam ela no seu espírito. Imagina Deus enviando perturbação para o espírito. As coisas do mundo já são suficientes para perturbar. Imagina uma maldição que veio da mão de Deus. E tatearás ao meio-dia. Bom, meio-dia é o momento que o sol está a pino, está em seu esplendor maior durante o dia. É o meio-dia. Mas essas pessoas, elas não conseguirão enxergar. O que Deus está dizendo é que, ainda que elas tenham olhos, elas não conseguirão enxergar, elas se tornarão tolas. E também pode ser, sim, fisicamente, elas não vão conseguir enxergar. Se tornarão cegas, deficientes visuais. Como o cego tateia na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, e somente serás oprimido e roubado eternamente. Eternamente é um tempo muito grande. Se a gente jogar esse eternamente, a gente vai entender que ele está falando da perda da salvação. Eternamente essa pessoa vai estar aqui sendo oprimida e roubada no inferno. Nenhum homem te salvará. Ok. Ele já falou isso. Nenhum homem pode nos salvar. Só Deus. Só Deus. Através do Santo Jesus. Tomarás uma esposa e outro homem se deitará com ela. Acabou com o homem, né? Acabou com o homem. Edificarás uma casa, não habitarás nela. Acabou com o homem de novo. O cara vai lá, constrói seu patrimônio e não pode usufruir. Tem vergonha maior? Plantarás uma vinha e não colherás as suas uvas. De repente, ou não vai frutificar, ou outro vem e rouba. Em cima está dito que eles serão roubados eternamente, né? Teu boi será morto diante dos teus olhos, e não comerás dele. Teu jumento será violentamente tomado diante da tua face, e não te será restituído. O boi ser morto e ele não poder comer, pode ser que alguém foi lá antes, pegou o boi, matou e levou para seu consumo. Ou o boi acabou morrendo com enfermidade. Você vai comer carne de um animal doente? Não come, né? E o jumento será violentamente tomado diante da tua face, foi roubado. Então, perdeu o playboy. E não te será restituído. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não terás ninguém que as resgate. Não vai haver um valente que vá lá tomar peito dessa situação. Não, eu vou lá resolver, vou pegar essas ovelhas de volta. Não vai haver, não vai haver esse macho. Todos estarão aqui com seus espíritos completamente abatidos. Isso aconteceu em Israel. E especialmente no asilo assírio, quando eles, asilo não, exílio, quando a Síria invade Israel e manda eles para outras partes, territórios, pega aquele povo todo e dissipa de Israel. E também a Babilônia, quando os judeus são removidos de Judá, Jerusalém é destruída e eles vão para a Babilônia. Mesma coisa. Ficaram lá sofrendo. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. O que o outro povo vai fazer com seu filho e sua filha? Vai escravizar? Botar para trabalhar
obrigatoriamente, ou vai abusar, né? A maldade do ser humano é tão criativa quanto as maldições de Deus. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos olharão e desfalecerão de saudades deles todo dia. E não haverá poder na tua mão, nenhuma capacidade de reação. Não vai haver nenhuma capacidade deles se defenderem contra isso, de se protegerem disso. Uma nação que não conheces comerá o fruto da tua terra, e todo o teu trabalho serás somente oprimido e esmagado sempre. Tinha situações em que os filisteus, quando era época de colheita, invadiam Israel, pegavam lá o trigo, a cevada, eles já sabiam a época certa, roubavam os campos de Israel, caía fora. Israel ficava lá chupando dele. Cultivavam, mas quem comia era um outro povo. Isso aconteceu também. E assim ficarás enlouquecido pelo que os teus olhos virem. E realmente, eu lembro aqui de Jó. Jó não sofreu um monte de desgraça, perdeu tudo também, só a sua vida que lhe foi poupada aqui, nem a vida vai ser poupada, né? Essas pessoas morrerão. Jó não ficou louco. Teve um momento da sua ira, teve um momento da sua revolta, teve um momento que ele se sentiu abatido, ele passou por uma série de momentos. Mas o que a gente está vendo aqui é que essa pessoa vai ficar enlouquecida, fora de si, fora da razão, não vai conseguir pensar. Quando a pessoa não pensa, ela não consegue acertar nada, né? Tudo que faz dá errado. O Senhor te ferirá nos joelhos e nas pernas. Isso aqui empata você se locomover, fugir, correr, né? Se deslocar, trabalhar. Com uma úlcera dolorosa que não pode ser curada, desde a sola do teu pé até o topo da tua cabeça. E o Senhor te trará e ao teu rei, que colocares sobre ti, uma nação que nem tu, nem teus pais conheceram. E ali servirás a outros deuses, madeira e pedra. Então, ele está dizendo que outra nação vai lá e vai dominar Israel, e eles vão adorar falsos deuses, que são as imagens de esculturas, que está no primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Não terás para ti imagem de escultura, tal, 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 tal. Daquele dizendo, vocês vão servir outros deuses. Vocês e seu rei. E te tornarás um espanto, um provérbio. Em algumas versões fala botejo, escárnio. Quando as pessoas se referirem a respeito de vocês, vai ser para fazer chacota, vai ser para falar coisas ruins. As coisas tão bacanas, o estado de relevância, referência que Deus tinha determinado para Israel, em virtude da desobediência, se tornaria isso aqui, motivo de escárnio entre todas as nações a que o Senhor te levar. E isso aconteceu. Isso realmente aconteceu. A Fernanda, ela comentou, Deus previamente já sabia. E eu acredito sim que ele sabe por conta da dominância do tempo. Deus, ele viaja no tempo, literalmente. O tempo está em seu poder. Mas o objetivo aqui era fazer um alerta. Não caiam nessa cilada, porque senão isso vai acontecer. Deus, ele não esperava que esse povo fizesse o que eles fizeram. Deus não esperava. Mas sim, ele sabia. Não por premonição, mas pelo domínio do tempo que ele tem. Lançarás muita semente ao teu campo e colherás pouco, porque a locusta a comerá. Sabe o que é locusta, né? Gafanhoto. Já viram falar da nuvem de gafanhoto? Um diabo de uma nuvem de gafanhoto, pessoal, pode chegar a ter 40 milhões de gafanhotos numa nuvem. Essa bendita nuvenzinha, ela pode passar em um lugar e em um só dia comer o equivalente que comeria
35.000 homens. Rapaz, é muita coisa. 35.000 homens. Então, quando passa a nuvem de gafanhoto, é para devastar. Vai causar fome. Sem dúvida, vai causar fome. Então, tá aqui, ó. Lançarás muita semente ao teu campo, colherás pouco, que a locusta vai passar e vai comer, né? O gafanhoto vai passar e vai comer. Plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque os bichos as comerão. Me lembra aqui as raposas e as raposinhas que gostam das uvas. Terás oliveiras por todos os teus termos, mas não te ungirás com o azeite, pois as tuas oliveiras expulsarão os seus frutos. Aqui a gente já ouviu falar de fruta que cai antes de amadurecer. Ela nem cresce, cai, a gente chama de peca, né? A fruta tá peca, pecou. É assim que a gente fala. Eu nem sei por quê, talvez esse termo esteja aliado a esse entendimento aqui, como se o fruto tivesse amaldiçoado, então ele não consegue nem crescer, e ele cai. E a gente está vendo aqui, as oliveiras expulsarão os seus frutos, o fruto fica peco. Gerarás filhos e filhas, mas não serão para ti, porque irão em cativeiro, serão escravizados. Tu, ou todas as tuas árvores, e o fruto da tua terra, a locusta consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará acima de ti muito, muito alto. Tu descerás muito, muito baixo. Sempre nós vemos que Deus ele dava como missão para Israel cuidar dos estrangeiros, órfãos e viúvas, pessoas vulneráveis dentro daquela sociedade. Deus ele dá a ordem, cuida desse povo, sejam generosos, pleiteia a causa deles. E aqui ele está dizendo que o estrangeiro é quem vai crescer. Não vai ter necessidade que Israel vá lá e supra as suas necessidades, porque o estrangeiro vai crescer. Ele emprestará a ti, e tu não emprestarás a ele. Ele será a cabeça, tu serás a cauda. Inverteu. Além disso, todas estas maldições te virão, e te perseguirão, e te dominarão. Assim como a bênção alcança e domina o indivíduo, o obediente, a gente vê que a maldição alcança e domina o desobediente, até que sejas destruído. Deus entende que chega um momento onde não há mais como manter misericórdia. Tem um tempo, pessoal, tem prazo de validade, já vimos isso inúmeras vezes. A misericórdia de Deus na vida da pessoa tem prazo de validade. A misericórdia de Deus se renova todo dia, mas na vida da pessoa tem um prazo de validade. E chega um momento em que Deus se ira de tal forma que ele prefere que a pessoa morra. Para quê? Que ele é malvado, perverso, está com raivinha? Não. É para que essa pessoa não contamine o que sobrou. Não contamine as demais. É por amor àquelas que sobraram. É para preservação da continuidade daquela nação como povo santo. Até que sejas destruído. Porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os teus mandamentos e os teus estatutos que ele te ordenou. E elas estarão sobre ti. Aqueles que eram vulneráveis agora estão em relevância. Elas estarão sobre ti como um sinal e um prodígio, e sobre a sua semente para sempre. Porque não serviste o Senhor teu Deus com alegria e com gozo de coração, pela abundância de todas as coisas. Caramba, esse povo entrou na terra e eles tiveram abundância de todas as coisas. Deus cumpriu com a parte dele, Deus cumpriu com a vontade dele, Deus cumpriu com a fidelidade dele. E esse povo simplesmente rejeitou. A esperança de Deus era o quê? Que esse povo fosse feliz. Olha lá. Era para você servir a Deus com alegria e gozo no coração, satisfação, prazer. E vocês não fizeram isso. Portanto, servirás os teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com escassez de todas as coisas. E ele porá um jugo de ferro no teu pescoço,
até que te tenha destruído. Jugo de ferro. O jugo se bota nos animais para botar os animais emparelhados e eles poderem trabalhar no campo. Esse jugo de ferro era para que essas pessoas não fugissem. Era como cadeias, né? Para que eles continuassem escravizados até a morte. Diferente da escravização que Deus permitia que Israel cumprisse, que Deus permitia que houvesse dentro de Israel. Era um escravo bem tratado. Era um escravo que ele estava ali para pagar uma dívida. Era um escravo que tinha tempo de escravidão, não era para todo sempre. Tinha um tempo do jubileu. Aqui não. Aqui vai ser até a morte. O Senhor trará contra ti uma nação distante, da extremidade da terra, veloz como o voo da águia, uma nação cuja língua não entenderás, uma nação de aspecto feroz, que não terá respeito pelo velho, nem mostrará benevolência ao jovem, e ela comerá o fruto do teu gado e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E tampouco te deixará grão, vinho, azeite, ou o aumento das tuas vacas, ou os rebanhos de tuas ovelhas, até que te tenha destruído. Aqui fala muito especificamente dos assírios. Os assírios, eles eram famosos pela sua violência, pela ligeireza em dominar outras nações, em dominar outros povos. E ela te sitiará em todas as suas portas, até que caiam os teus muros altos e fortes, em quem confiavas, por toda a tua terra. Então, toda a terra tinha muros, e era comum naquele tempo, né? Hoje nós botamos cercas, nós colocamos janelas e portas nas nossas casas, temos grades, são proteções. As cidades eram edificadas e muradas, né? Era uma confiança, garantia uma segurança. Ele está dizendo, vocês confiavam nos seus muros. Pois bem, esses muros vão cair. Ela te sitiará em todas as tuas portas e por toda a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. E comerás o fruto do teu próprio corpo. Aqui é a parte mais macabra das maldições. O canibalismo. Aqui, meu irmão, o ser humano deixou de ser humano. Virou apenas um ser vivo em busca da satisfação da necessidade mais básica de um ser vivo, que é saciar a fome. E comerás o fruto do teu próprio corpo, do teu próprio ventre, vai comer seu bebê. A carne de teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te deu, no seco e no apuro com que os teus inimigos te afligirem. A coisa vai ser tão desgraçada, a necessidade vai ser tamanha que ia ter canibalismo, e sim, houve canibalismo em Israel. De modo que o homem que for terno entre vós e muito dócil, e os seus olhos serão malignos para com seu irmão, né? Se houvesse lá um daqueles homens que fosse gentil, um cara legal, um cara bacana, pois bem, esse cara vai desenvolver maus olhos, olha só. De modo que o homem que for terno entre vós e muito dócil, seus olhos serão malignos para com seu irmão, vai começar a maquinar o mal. E para com a esposa do seu seio, e para com o restante de teus filhos que ele deixar, ele vai se tornar perverso. Assim, ele não dará a nenhum deles a carne de seus filhos que ele comerá, porque não lhe sobrou nada no cerco e no apuro, com que teus inimigos te afligirá em todas as suas portas. Não vai haver possibilidade de fuga. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. A mulher terna e delicada, gentil entre vós, que não se aventura a colocar a planta do seu pé no chão, da delicadeza e da ternura, seus olhos serão malignos para com seu esposo do seu seio, e para com seu filho, e para com sua filha. Povo lindo, a gente não precisa ir tão longe, não. É só ir aqui na esquina, que tem coisas parecidas. Do homem matar a esposa, matar filhos, a esposa. Meu Deus, recentemente não teve um caso desse?
O marido descobriu que a esposa estava em adultério, a esposa foi lá e matou o cara. Teve outro caso recente. O marido foi lá, descobriu a esposa em adultério, matou os filhos, matou a mulher, se matou. Os olhos ficaram malignos. A ideia dos olhos serem malignos é o pensamento que ficou maligno, perverso. Quando a gente fala de maus olhos, fala de pensamentos ruins, fala de malícia. A malícia não está no olhar necessariamente físico, né? Está no entendimento, na forma como você pensa, na forma como você age. E para com a placenta que lhe sair entre os pés, e para com os filhos que terá, a mulher vai ser perversa, maldosa, né? Porque ela os comerá secretamente por falta de todas as coisas. Ela ainda vai se esconder, vai arrancar o filho de si, ou se parir naturalmente, vai usar ele como alimento. Rapaz, isso é muito doloroso, cara, isso é muito macabro por falta de todas as coisas, no cerco e no apuro, com que o teu inimigo te afligirá em todas as tuas portas. Se não cuidares de cumprir todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para que possas temer esse glorioso e terrível nome, o Senhor teu Deus. Pessoal, isso é pesado. Vamos continuar aí? Faltam só mais 10 versos. Então o Senhor fará maravilhosas Então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, e grandes pragas, e de longa duração, e enfermidades dolorosas e prolongadas. Além disso, ele te trará todas as enfermidades do Egito. Tinha falado só as úlceras, né? Agora é tudo. Que temias, e elas se agarrarão a ti. Também o Senhor te trará toda enfermidade, toda praga que não estiver escrita no livro desta lei. Maluco, o que ele não conseguiu citar ia acontecer, até que sejas destruído. E sereis poucos em número, mesmo tendo sido numerosos como as estrelas dos céus, porque não quisestes obedecer à voz do Senhor teu Deus. E acontecerá que, assim como o Senhor se alegrava convosco para fazer-vos bem e multiplicar-vos, também o Senhor se alegrará sobre vós para vos destruir e vos reduzir a nada, e sereis arrancados da terra que fostes a possuir. Deus deu a terra prometida, Canaã. Deus vai tirá-los da terra prometida. Deus vai tomar a promessa deles. Olha para aí, que coisa triste. É impossível que isso aconteça nos dias de hoje? Claro que não. Da mesma forma acontece ainda nos dias de hoje. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servirás outros deuses, que nem tu, nem teus pais conheceram, até mesmo madeira e pedra. E os falsos deuses, normalmente, são fabricados por mãos humanas, madeira, pedra, barro. E entre essas nações não terás descanso. Deuses daquela época, Baal, Azerá, e tinha uma infinidade de deuses. E entre essas nações não terás descanso, nem a planta de teu pé terá descanso. Mas o Senhor, sabe quando é que o nosso pé tem descanso? Quando a gente está deitado, que é o pé ficar sem peso, né? Sem apoio. Ele falar que o pé não vai ter descanso, aponta para que você não vai ter nem sono. Nem que não, não é que não tenha sono, mas você não vai conseguir dormir, não vai ter a possibilidade de dormir em paz. Aliás, com o coração perturbado, ninguém dorme, né? Sinônimo de insônia, hein? Olá. Maldição, insônia, maldição. Então lá. Ah, e entre essas nações não terás descanso, nem a planta do teu pé terá descanso. Mas o Senhor te dará um coração trêmulo, medroso, e olhos desfalecidos, desanimados, e tristeza de mente, desesperança, depressão. Problema espiritual, né? E a tua vida estará como suspensa diante de ti, e temerás dia e noite, e não terás certeza da tua vida. Perdeu o rumo, agora você não sabe mais o que fazer. Está em terra estranha, sendo
escravizado, enfermo, sem médico, não tinha esse negócio de ir para a UPA, não tinha sistema único de saúde. Meu irmão, esse pessoal aqui estava perdido mesmo. Você não tem esperança. Talvez desejando pela morte, né? Pela manhã dirás, quisera Deus que fosse de noite, e pela noite dirás, quisera Deus que fosse de manhã. Vai querer que o tempo passe rápido. Não vai querer nem ver o tempo passar. Isso pelo temor do teu coração, com que temerás, e pela visão que os teus olhos verão. E o Senhor te levará outra vez ao Egito, em barcos, pelo caminho que te falei. Não mais o verás, e ali sereis vendidos aos vossos inimigos como servos e servas, e nenhum homem vos comprará. Quando tem o exílio, o cativeiro babilônico, muitos acabam fugindo para o Egito, tá? Inclusive Jeremias, ele foge para o Egito. Ele se refugia no Egito. Quando a gente lê isso, quando a gente vê isso lá em Primeira, Segunda Reis, Crônicas, a gente não tem devidamente a noção do que aconteceu com esse povo quando eles foram para o Egito. Mas olha o que Deus aqui está deixando claro: vocês vão voltar para o Egito, mas não mais o verás, e ali sereis vendidos aos vossos inimigos, como servos, e nenhum homem os comprará. Se eles não fossem comprados como servos, como escravos, como é que eles iam se alimentar? Porque pelo menos se eles fossem escravos, as pessoas, o dono daria o alimento, daria a guarida onde eles dormirem. Mas se ninguém decidisse tomar conta deles ou se apossar deles, eles estariam perdidos mais ainda, né? Iam morrer cada vez mais na fome, na sua miséria espiritual. Então, pessoal, eu sei, capítulo muito grande, poderia ter dividido em duas vezes, mas não julguei tão necessário, porque eu penso que não vale a pena a gente como é que fala? Esqueci a palavra. Dissecar cada uma dessas maldições, né? O importante, o que que a gente tem que guardar aqui é que devemos obedecer. E quando nos omitimos de obedecer, a gente pode sofrer consequências absurdas. Lembra que a toda hora ele fala que Israel tem que cumprir toda a lei. Gente, é impossível cumprir toda a lei. Vocês veem que nós, até hoje, conhecemos a Bíblia já há alguns anos, conhecemos Cristo há alguns anos, e ainda nós incorremos em alguns erros algumas vezes. E todo dia a gente aprende um pouco mais e coloca algo novo em prática e estamos nos aperfeiçoando. A diferença entre esse Israel, por que que acabou a misericórdia de Deus para com esse Israel, é justamente que Deus deixou de ver neles o desejo de tentar acertar. Porque nós podemos ainda não ser perfeitos, mas há dentro da gente o desejo de ser, o desejo de melhorar. Deus, ele sonda coração, ele perscruta pensamentos, ele vê o que está dentro da gente. Se a gente realmente tem como motivação buscar esse aperfeiçoamento. Se Deus não vir isso mais na gente, a gente vai cair nessa situação. Deus vai nos desprezar. E aí vem essas consequências, essa avalanche de desgraça. E depois, minha amiga, para a gente voltar para os caminhos de Deus, a coisa fica tão complicada que muita gente não consegue voltar. O povo lindo tempo extrapolou um pouquinho. Eu não vou dar a palavra aí para vocês nesse momento. Se vocês quiserem, quando estivermos no capítulo 29, que é um capítulo menor, a gente pode ter um pouco mais de tempo, podemos voltar a comentar sobre Deuteronômio 28, mas por hoje, só vou escolher uma aí de vocês para fazer a oração final, tá certo? Então, Dona Cida, abra aí seu áudio, faça a oração final e a gente se encontra em breve. Dona Cida dormiu? Não acredito, Dona Cida, a senhora não é assim. Então, eu vou passar a bola aqui. Dona Rosa Pereira.
Boa noite, pessoal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para entregar a Ti a nossa meditação. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, todo o entendimento. Acredito sim que nós entendemos tudo que o Senhor nos trouxe hoje. Que o Senhor nos dê, meu Pai, uma noite bem feliz, porque a cada dia que essa meditação acontece, a gente é de Deus, e é o que precisamos todos os dias da nossa vida, nos encher da Tua palavra, nos encher do Teu conhecimento, nos encher, meu Pai, de todo o sentido da vida, do Teu querer na nossa vida. E com isso nós aprendemos, nos fortalecemos, o Senhor nos capacita. Então, continua nos capacitando, continua nos dando, abrindo o nosso entendimento, cuidando de nós, para que a gente venha fazer a Tua vontade, para que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, para que possamos crescer diante de Ti. É o que eu entrego hoje nas Tuas mãos, as nossas vidas, as nossas famílias, que nós possamos ensinar a eles o que aprendemos aqui todas as semanas, todos esses dias de meditação. Abençoa todos nós, abençoa aqueles que não estão aqui presentes, e eu tenho certeza que gostaria de estar, por algum motivo não pôde estar conosco nesse momento. Mas cuida de cada um de nós, cuida do nosso olhar, do nosso falar, do nosso pensar. Tira, meu Pai, o sentimento do nosso coração. Faz a gente trabalhar com a razão, com a fé inteligente, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor, para que possamos conhecer, ter um relacionamento bem próximo de Ti, para que possamos alcançar a salvação, não só a nossa salvação, mas a salvação da nossa casa, da nossa família, e que possamos também alcançar muitas almas e trazer, meu Pai, para os céus, para perto de Ti, para que eles possam Te conhecer. E neste momento, eu entrego nossas vidas nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor fará sempre o melhor. Muito obrigado por essa meditação. Cuide de nós, cuide de cada um que está aqui, representando a sua família. E esse domingo seja um domingo glorioso, maravilhoso, para que a gente possa abençoar toda a nossa família, toda a nossa família. Quando cada um de nossa família subir naquele altar, o Senhor possa resgatar essa alma. Eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos, já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. É isso aí. A gente se vê na próxima meditação. Deus abençoe.